Você já pegou um tecido e cortou diretamente a peça sem lavar, e quando você foi ver a peça, ela estava completamente diferente do molde inicial que você cortou? Ou seja, essa peça encolheu. Já aconteceu com você? Se já aconteceu, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você como que a gente faz para testar se o tecido ele realmente tem uma porcentagem de encolhimento. E a gente já sabe que todos os tecidos, principalmente os mais naturais, têm essa porcentagem. O que a gente precisa saber é quanto isso vai impactar o nosso molde. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode fazer esse teste nesse tecido. Então, bora pro vídeo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre encolhimento de tecido. Isso é um assunto extremamente importante e que as costureiras elas têm que ter esse conhecimento e também elas já estão acostumadas, algumas que têm mais experiência já estão acostumadas com isso, tá? Antes de mais nada, só explicando que eu tô com o sling aqui, ó, porque eu tô com o Max aqui, o neném. Então, isso aqui é o sling que ele tá aqui, porque ele participa de tudo, principalmente das gravações. Bom, voltando pro vídeo. Essa parte de porcentagem de encolhimento, ela é extremamente importante, porque se for uma porcentagem pequena, porque a gente entende que tem uma certa margem, né? Tipo, por exemplo, todos os tecidos que a gente compra, principalmente os tecidos naturais, eles têm essa porcentagem, sei lá, um X porcentagem que não impacta, ou seja, eu tenho um molde que essa peça ela não vai ser impactada com esse encolhimento. Por quê? Encolhe um pouquinho aqui nessa lateral, um pouquinho nessa outra lateral, e no resultado do todo não dá tanta diferença. Agora, quando o tecido encolhe muito, que no final das contas, uma peça que era para ter a sensação de ser um tamanho M fica com a sensação de tamanho P. Aí isso impacta muito no resultado. Então, para isso, você não pode contar. Então, vamos imaginar o seguinte: se você for fazer uma blusa, você compra meio metro de tecido, tricoline, por exemplo, pega ele, lava. Eu sempre falo, é muito importante lavar o tecido. Beleza, pego, lavo, tudo que tiver que acontecer com aquele tecido, porque normalmente o tecido ele tem uma cola, né? Dependendo do tecido, tem mais ainda. Por quê? Porque às vezes, quando a fabricante faz o tecido, ela tem o processo de lavagem desse tecido. E outras que não tem tanto recurso, não tem a ferramenta, não tem a máquina, não faz esse processo direito. E aí, quando não faz esse processo direito, essa preparação do tecido para uso, dá essa diferença. Então, o tecido encolhe muito. Então, o que a gente tem que fazer? Se você está trabalhando com pouco tecido, eu sugiro, olha, talvez até 4 metros eu considero 5 metros ali, uma quantidade pouca que dá até para você lavar. Coloca lá na água, lava, coloca para secar e só depois você trabalha com ele, porque depois que você coloca o tecido em contato com a água, vai acontecer uma transformação ali, que a gente não vê, mas acontece uma transformação do tecido, e prepara esse tecido, solta ele, tudo que tiver que soltar, para você poder trabalhar com ele. Eu já trabalhei bastante com sarja estampada. E a sarja estampada é impressionante. Ela tem uma cola muito... Nossa, se você fizer a peça sem lavar e fizer a peça depois de lavar, você vai ver coisas totalmente diferentes. Porque ela fica totalmente dura, esse tecido fica grosseiro. Então é sempre importante lavar. Se for até 5 metros, eu acho uma quantidade razoável para você lavar o tecido, tá? Agora, tem as costureiras que trabalham com volume muito grande de tecido e também trabalha em produção. E na produção não dá tempo e não vai dar para você lavar, porque às vezes você está trabalhando com rolos de tecidos. Então não dá para você trabalhar dessa forma.
Aí tem o teste de encolhimento. Então, você, costureira que trabalha pra você, faz um volume menor, se quiser lavar o tecido, eu sempre indico lavar. Porque aí o tecido, você sabe que quando as costureiras vão comprar tecidos, elas sempre tocam nesse tecido, tá? Quando você lava, além de trabalhar essa questão do encolhimento, você também está trabalhando essa questão da limpeza do tecido, né? Porque como várias pessoas entram em contato com aquele tecido, se você lavar, quando você for costurar, você vai estar garantindo que você está tendo contato com o tecido limpo, né? Então, a minha indicação é essa. Mas se você não quiser, sei lá, você tá com pouco tempo, tá corrido e tal, esse vídeo de hoje com o teste de encolhimento vai te ajudar sobre isso, tá bom? Então, eu vou explicar primeiramente como que funciona o teste de encolhimento, tá bom? O que que você precisa fazer? Como você está trabalhando com volumes muito grandes de tecido, não dá para você simplesmente arriscar. Se você tiver uma quantidade grande e tem uma margem para uma peça piloto, eu sugiro você fazer uma peça piloto, porque aí você já vê como aquele tecido vai se comportar. Agora, se você não tem essa margem, a dica é você trabalhar com um pedaço de tecido que você vai medir, vai cortar em medidas certinho e depois vai fazer todo o processo. Vai lavar, vai secar, vai fazer tudo na máquina, tudo no ferro, tudo que você normalmente aquela peça faria. Então, por exemplo, se for uma peça de malha, é mais difícil, né? Porque poucas coisas você vai fazer mais nela. Se você for fazer um tricoline de algodão, aí já é diferente, porque se você for fazer uma camisa, por exemplo, camisa normalmente você precisa passar. E aí é um outro processo que você também tem que considerar. Então, sempre importante nesse teste você considerar todas as possibilidades possíveis, né? Então, lavar, secar, passar ferro, tudo isso para ver como o tecido se comporta, tá bom? Porque quando você faz de um jeito, depois você vai para a máquina, o tecido se comporta diferente, então você tem que considerar tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Você vai pegar uma medida do tecido e vai fazer todo o processo. Depois a gente vamos avaliar esse tecido, né? Então, por exemplo, peguei um retalho, eu tô trabalhando com tricoline, que eu já tive casos. Então, o que que acontece? Quando você compra sempre do mesmo fabricante, você subentende, né, que aquele fabricante sempre tem o mesmo processo com aquele tecido. Só que o que acontece? Eu tive já um caso de comprar um tecido de um lugar que eu já compro há bastante tempo e sempre o mesmo tecido, tricoline, e sempre nas mesmas cores. Então é tipo, a chance de dar errado era tipo mínima. Então eu confiei nesse fabricante. Só que o que acontece? Eu fiz direto as camisas e deu esse encolhimento. Então a gente não pode confiar, porque às vezes pode ser que alguma coisa no processo dele impactou lá e ele não avisou a ponta, ele não avisou o cliente dele final, e aí deu esse impacto, deu um impacto nas peças. E aí isso é horrível, gente, porque encolher a peça encolher um pouquinho é uma coisa. Agora, quando o tecido ele não foi feito o tratamento certo, o que que acontece? Toda lavagem que você fizer, todo o processo de limpeza daquela peça vai encolher um pouco. E isso que é ruim. Se fosse um encolher de cara e parasse, beleza. Mas não, ele vai continuar encolhendo. E isso que acaba atrapalhando a gente e fica ruim, né? Mas é o que acontece. Então, sempre faz o teste ou lava o tecido, tá bom? Então, o teste é você pegar o tecido que você vai trabalhar. Você pode fazer uma peça piloto, pode fazer uma peça menor, uma peça infantil, para você ver como que vai ficar. E também você pode pegar e cortar um quadradinho de 10 por 10. Tem que ter medida, gente. Tem que ser exato, tá? Tem que marcar com a régua. 10 por 10, um quadrado. Corta certinho, procura seguir a marcação certinha. Depois faz a conferência, depois do corte, se tá 10 por 10. Depois que você fez essa conferência, você vai fazer todo o processo. Vai lavar, vai secar, vai passar o ferro, vai fazer tudo, tá? Tudo isso com essa amostra. E aí, lembrando que
Se você estiver trabalhando com mais cores, é o mesmo tecido, mas com cores diferentes, tem que fazer com todas as cores que você está trabalhando. Por quê? Porque o processo de tintura no tecido também impacta, tá? E as cores, elas não são as mesmas. E o resultado não são os mesmos, os processos não são os mesmos. Então, se você estiver trabalhando com preto, é um processo, é um jeito. Se estiver trabalhando com uma cor mais clara, é outro processo. Então, todas as cores você tem que fazer essa amostra. 10 centímetros, gente, é bem de boa, não vai impactar a sua produção. Então, você consegue tirar isso de um retalho. Então, faz isso, pega essa amostra, faz essas medições, tá? Só depois, no outro dia, quando tiver tudo seco, quando você já tiver feito tudo, o que você vai pegar? Você vai pegar a sua fita métrica, aí na sua casa, pega a sua fita métrica e faz a medição de novo desse quadrado, tá? Por quê? Porque agora, depois de todo o processo, você precisa saber se impactou ou não. Então, como que a gente avalia isso? Primeiro, se você fez a medição e tá 10 por 10, significa que esse tecido ele não encolhe. Então, esse tecido ele já foi feito um trabalho nele antes e ele não encolhe nada. Então, o que você pode fazer? Cortar o seu molde bonitinho lá e não se preocupar com o encolhimento. Fechou? Agora, se você mediu lá e, por exemplo, tá 8, né? Ou tá 9, ou tá 7, sei lá, faz a medição. Fez a medição lá e tá mais ou menos essa medida. Você precisa converter essa diferença, né? Que eu vou depois mostrar aqui como faz a continha, em porcentagem, para você saber qual é a porcentagem de encolhimento daquele tecido. Por quê? Vamos supor que seja 1%. Entre 1% é um impacto muito pequeno, dependendo da peça. Se for uma peça que ela é mais soltinha, não é justa no corpo, nem vai impactar, tá? Agora, se for uma coisa mais para 4, 5, vai impactar um pouco mais. E essa porcentagem, o que você tem que fazer? Você tem que acrescentar no seu molde, tá? Então, imagina que você tem um molde específico, que você já corta, já trabalha com ele. Para esse material que você tá trabalhando, que você viu que tem uma taxa de encolhimento de 5%, você vai pegar um molde e vai aumentar na medida mais 5%. Então, vamos supor, sei lá, vamos trabalhar com medidas de boa. Se for uma medida de 10 centímetros, né? Você tem lá 10 centímetros. Você pega na calculadora 10 centímetros mais 5% e vê quanto que dá. Aí você pega essa medida e coloca no seu molde. Lembrando que o molde ele tem 2 lados, então você tem que dividir para os 2 lados, tá bom? Então, imagina se for uma camiseta, você tem que colocar esse valor de diferença dividido por 2 entre uma lateral direita e a esquerda, tá? Isso frente e costas. Você vai fazer isso com todas as peças. É como se você estivesse acrescentando uma margem de costura em volta desse molde. Só que, na verdade, essa aqui vai ser tipo uma margem de encolhimento que você tá colocando, tá? Então, tem uma porcentagem de encolhimento com todos os tecidos que a gente trabalha normalmente. E essa porcentagem, ela não impacta. Então, tanto é que tudo que a gente considera de medidas nesse molde, ele supre esse encolhimento natural, ou esse encolhimento ali tranquilo. Quando tem mais do que a gente está acostumado, é que você tem que considerar isso no seu cálculo, tá bom? Você fez o teste e o resultado foi o seguinte: você tem um quadrado 10 por 10 antes de lavar, e depois de lavar ficou 8 por 8. Eu vou fazer com essas medidas simbólicas, tá? Só para você ter uma noção de como é esse cálculo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma regra de 3. Regra de 3, lembra lá da escola, que é uma coisa que a gente usa muito na costura, tá? Então, você vai pegar 10 centímetros é igual a 100%. 8 centímetros é igual a X, que é o que a gente precisa saber qual é a porcentagem. Então, 8 vezes 100 dá 800, dividido por 10, que dá 80, tá? Então, deu 80% nesse cálculo. Então, o que eu faço? Eu pego 100% menos 80, vai dar 20%. Então, quanto que é 8 centímetros
que foi o resultado que deu, em porcentagem, significa que é 20%. É claro que isso é uma taxa muito alta, tá, gente? Isso tô fazendo com números simbólicos aqui, né? Você vai trabalhar com o número que der aí pra você. Então, imagina o seguinte, como que você faz para tirar a prova? Você já descobriu, então, que é 20% de taxa de encolhimento em cima do 8, em 8 centímetros. Que depois que você fez seu teste, depois que você fez a lavagem, você viu que tá com esse encolhimento. Então, você vai pegar, então, como você faz para tirar a prova? Você vai pegar 10 centímetros menos 20%, que dá 8 centímetros. Então, nessa conta aqui, a gente já achou que é 20% e já achou que essa conta bateu, porque fez a prova. Então, você vai fazer essa conta, essa regra de 3, com os valores reais que você tem na sua casa, tá bom? E depois disso, você vai pegar e vai acrescentar no seu molde, como se fosse uma margem de costura, mas é uma margem de encolhimento que você tem que considerar, tá bom? Bom, comenta aqui embaixo se deu certo o teste, se você tem mais alguma dica para compartilhar aqui com o pessoal que gosta de costura. E eu te vejo então no próximo vídeo. Beijos!